Eu me chamo Alexandre, no mundo da capoeira eu sou o contramestre Molinha. Eu vou jogar, se me chamar eu vou jogar. A educação para mim veio assim, né, como um trabalho, mas ao mesmo tempo um amor pela educação. Eu sou a professora Elisa Moura, conhecida aqui em Macaparana como Elisa, diretora do Brigadeiro. Estou aqui com um ex-aluno, Alexandre, falando um pouco assim da sua trajetória enquanto aluno que entrou ali na escola. Hoje, se eu fosse fazer um apelido, seria o Pimentinha, porque ele era parada. E uma das formas que a Alexandre encontrou para essa energia que ele tinha foi a capoeira. Então, ele trouxe a capoeira para dentro da escola, onde nós professores tínhamos assim até um pouco de susto de trazer a capoeira. Muitas vezes os questionamentos eram muito grandes, porque era o preconceito. Mas eu via, porque eu estava acompanhando com meus alunos, e via ali a empolgação e não via assim nada demais, nada que agredisse assim, moralmente a questão educacional ou mesmo como ser humano, e assim eu fui dando espaço. E a Alexandre daqui a pouco chegou na minha sala dizendo que ia trazer um professor, né, para orientá-los melhor. Então eu apoiei, eram 2 vezes por semana, onde a gente tirava assim no máximo 40 minutos entre uma aula e outra, um toque e outro, que a escola também era muito grande, e uma forma de gerir aqueles meninos, principalmente os meninos de rua. E eles me procuravam mesmo não sendo alunos, e ali o espaço estava aberto. E a Alexandre teve esse espaço dentro da escola, procurou fazer com que crescesse ali, onde ele participava dos campeonatos aqui na cidade, nas cidades vizinhas, onde tinha apresentação folclórica, eu estava sempre ali dando apoio, procurando fazer com que a Alexandre se destacasse, né? Eu percebia que era o que ele mais gostava era a capoeira. Então, para mim, assim, uma alegria estar com o Alexandre aqui hoje, participando todo esse momento, acompanhando ele nas redes sociais. Para mim é uma alegria enquanto educadora, porque educar tem que educar para a vida. Eu vejo aqui a Alexandre, né, tomou esse espaço, abraçou essa ideia, o que ele gosta, e acredito que hoje ele se sinta feliz com isso. E a Alexandre está aí o exemplo, sendo desses meninos, né, resgatado assim, arrebatado para dentro da escola, não tinha o apoio também dos pais, com dificuldade, mas nós estávamos ali, buscando. E hoje eu estou assim, muito feliz com ele, de ver a sua trajetória de vida, e vejo ele assim, se sentindo feliz, porque na realidade um professor fica feliz quando vem, encontra os seus alunos e vê que eles estão bem. Para quem não me conhece, eu sou o Mestre Segueta, sou lá de Recife. Estou vivo hoje aqui na Europa. Hoje a gente vai falar um pouco do contramestre Molinha, né? Onde tudo começou, onde eu conheci o Molinha. Na verdade, eu fazia parte de um grupo e Molinha ele morava, na época, em Macaparana e vinha treinar em Timbaúba com o professor Paulo Mola na época. E nessa época eu era professor. Também eu ia uma vez por mês para poder ajudar, né, na capoeira, dar uma aula diferente, ajudar em todos os aspectos, tá, com a capoeira. Então foi lá que eu conheci o Molinha, que ele estava iniciando, pequenininho. E ao chegar, tinha um batizado, tinha umas cordas que o professor Mola queria dar. Aí o Molinha estava lá. Então foi aquela disputa para a gente saber qual era o nome que ia ser de Molinha. O professor Paulo Mola, na época, citou Pitoco. E eu disse, porra, cara, é um moleque pula, pequenininho. Mola, porra, por que não bota Molinha?
Aí ele disse, é mesmo, e pronto, e lá começou a história, né? Comecei a administrar quase os fins de semana, todos os fins de semana. E como o Molinha era pequeno, com o tempo passar, eu convidei o Molinha e levei para Recife, Olinda, onde eu administrava a aula e tinha muita academia e tinha muito aluno. Então eu trouxe ele para vivenciar. E foi uma coisa legal que Molinha cresceu também com a gente dentro da capoeira. Aos 18 anos, se não me engano, ele partiu para o Rio de Janeiro e foi lá que fortaleceu mais ainda. Já estava administrando aula de capoeira, trabalhando com criança e fazendo tudo o que eu fazia, porque ele via a correria que eu fazia, as academias, então ele pegou incentivo disso, né? E com o passar do tempo, eu vim da Suíça ao Brasil, aí eu vi a necessidade, né? A alegria que ele tinha, a vontade que ele tinha, eu fiz o convite para poder ele vir para a Suíça, onde ele está até hoje, né? Administrando aula, fazendo trabalho no Arte e Cultura. E o Molinha foi uma pessoa muito dedicada. Ele pode dizer também, ele pegou todas as cordas comigo, não foi com outra pessoa, treinou. Sim, eu vou dizer que foi a primeira corda da parte minha e de Mola, isso aí tem que reconhecer, porque ele treinava lá, mas depois ele ficou treinando e ficou evoluindo, pegando a corda, pegando suas cordas com os tempos, trocando de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, e chegou no estágio de professor, né, onde ele passou um bom tempo, e chegou esse dia, né, desejado, né, trabalhado e lutado, né, porque foi muita luta, muita dificuldade, não foi esses mar de rosa que as pessoas falam, né, que a capoeira tem muita história, como teoricamente e na prática. Então, Molinha conseguiu juntar tudo isso e fazer a turma dele. Fui no Rio de Janeiro realizar um batizado, onde ele pegou a sua corda na época de instrutor. E foi lá que ele veio conhecer a Europa, ele está aí fazendo seu trabalho, viajando com muitos amigos. Molinha era um cara muito dedicado, como até hoje, não era, né? É exatamente. E trabalhou muito pela capoeira, né? Trabalhou muito com as pessoas, teve muita experiência, mesmo no projeto que ele teve, no projeto Roda Viva, no Rio de Janeiro, né? E Recife também, onde ele fez discípulos também, alunos, né? E que está aí até hoje fazendo um bom trabalho. Essa é a história do Contramestre Molinha. Valeu, pessoal. Axé. Bom, rapaziada, estou aqui para falar um pouco do meu primo, né, que se chama Alexandre. Ficou conhecido como Molinha através da capoeira. Eu lembro quando a gente era criança, a gente começamos a praticar uns esportes de Kung Fu, Karatê. A gente via muito filme, né, com meu pai. E depois a gente fazia um suco lá de acerola, o Molinha falava que era para dar força. E a gente ia para o campo. O campo era perto da nossa casa, que a gente morava ali em Macaparana, né? Estado do Pernambuco, fica na Mata Norte. E a gente tinha um intervalozinho para treinar, né? A gente fingia que estava fazendo uma cena de filme e isso daí era legal. Era a nossa brincadeira e que se tornou assim um esporte para o meu primo, que ele se dedicou, treinou com um professor de Kung Fu, treinou com um professor de Muay Thai e acho que fez um pouco também de Karatê e assim foi indo até que chegou no esporte que ele pratica hoje em dia, que o fez ser contramestre de capoeira, né? Aí ele começou a treinar capoeira em Macaparana, começou a conhecer outros grupos e assim ele se apaixonou pela capoeira, ficava tocando berimbau e o pessoal falava que ele era meio maluco. Mesmo assim ele não dava ouvido e seguiu em frente, que realmente era isso que ele queria para a vida dele, né? E foi indo naquela brincadeira,
fazendo apresentação de capoeira na época do folclore, que a gente gostava de fazer umas rodas de capoeira, eu também sempre acompanhava. Eu estava no início também da capoeira, aprendendo um pouco com ele. E quando ele sempre ia, me levava junto para tocar um instrumento, só que ele era mais desenvolvido, né? E ele ganhou esse apelido de Molinha, porque depois ele entrou em um grupo de capoeira que, através do batizado dele, escolheram esse apelido para ele de Molinha, porque ele pulava muito e era igual uma mola, né? Aí tá até hoje, ficou conhecido como Molinha. E conheceu o Mola, que é o Paulo Mola, né? E através do Mola, ele treinando em Timbaúba, conheceu o Cegueta, que hoje em dia é o nosso mestre, né? Mestre dele, tanto o meu também. E conheceu o Recife através do Cegueta. Olinda começou a praticar capoeira lá com o Cegueta e foi se desenvolvendo, né, evoluindo um pouco, conhecendo coisas que ele não conhecia. E daí, depois ele foi para o Rio de Janeiro, né? Eu nessa época era de menor. E ele começou a trabalhar lá em um projeto lá que se chama Roda Viva. E teve conhecimento também em outros grupos, fez parte também de outros grupos, marcando sua presença. E mantendo contato com o Cegueta, continuou no mesmo grupo, que hoje em dia é o Grupo Arte e Cultura, né? E teve a oportunidade de poder me levar para o Rio de Janeiro para ajudar ele lá no projeto Roda Viva. Eu já estava de maior, foi aí que ele me deu essa oportunidade e a gente passamos a treinar capoeira no Rio de Janeiro, eu ajudando ele no Morro da Casa Branca, né, no Morro do Borel, que ficava junto lá do lado, tipo um complexo lá que se chama Tijuca. E daí o Molinha teve a oportunidade de ir para a Europa, né? Que é para a Suíça, que através do Cegueta, que o Cegueta deu essa oportunidade para ele. E eu me tornei monitor, e o Molinha na época, acho que era instrutor, é isso mesmo. E veio para cá, para a Suíça, e continuou o seu trabalho, junto com o Cegueta. E eu continuei no Rio, né? Não tive a oportunidade de continuar fazendo capoeira porque fiz uma família e fiquei sem tempo de treinar, trabalhava muito, ficava cansado. Mas mesmo assim, continuei no grupo ainda e graças a Deus eu estou até hoje, né? Então é isso aí, rapaziada. Contei um pouco da história do Molinha, né? É uma história bacana, assim, da parte dele, não desistiu, apesar de tudo que passou, que a gente sabe que não é fácil, né? Na nossa época lá, a gente não tinha muita condições de poder ficar pegando carro, né? No Pernambuco, se destacando para Recife. E eu lembro que a gente pegava carona, né? No trevo, que se chama, né? E o pessoal que tinha carro já conhecia a gente, sabia que a gente ia fazer capoeira, que a gente estava com berimbau, com pandeiro. E gostava e via também que era um esporte, né? E dava aquela carona pra gente, a gente ia feliz da vida, desconfortável, mas ia assim mesmo, assim, um imprensado do lado do outro na mala do carro. E às vezes mesmo era na carroceria de caminhão, mesmo assim ia, e todo mundo alegre, tocando berimbau. E é isso daí, né, que trouxe o Molinha até hoje, vim aqui para a Suíça, né, e continuar o seu trabalho, e me deu essa oportunidade também de estar aqui, né. Hoje eu moro na França, no caso um território francês, e o Molinha mora aqui na Suíça, mas a gente sempre se vê, que fica a cerca de 40 minutos de onde eu moro para cá, né? E quando dá, a gente faz um treino de capoeira, mas o Molinha tá sempre treinando com o Cegueta e eu tô trabalhando, quase não tenho tempo. Mas aí a gente sempre tá junto e relembrando os nossos tempos lá de sofrimento, né?
que a gente passou junto ali, aquela brincadeira, e se tornou um esporte, né? E levamos para a nossa vida. E a gente está aqui hoje, né? Graças à capoeira. E é isso daí, eu falo para alguém que, se tiver um sonho, que está fazendo um esporte, que não seja só a capoeira, qualquer outro esporte, que acredite, né? Faça igual o Molinha, deixa o pessoal falar que ele é maluco, entendeu? Mas ele acreditou naquela maluquice dele e hoje em dia ele está aqui, né? E só ele sabe o quanto ele lutou para isso e não deu ouvido para quem ia falar que ele era maluco ou não. E ele reconhece tudo isso e graças a Deus está aí, firme e forte e colocando o grupo Arte Cultura para frente aí. E é isso aí, rapaziada. Eu tô aqui também, ó, com a minha camisa do Arte Cultura, né? E é isso daí. A gente faz o que a gente gosta e é esporte, esporte é saúde e é isso que interessa. Comecei a capoeira com meus 12 anos de idade, em Macaparana, Pernambuco, na zona da Mata Norte. Comecei a capoeira no centro social, ali via os meninos treinando ali no centro social. E naquela época eu estudava no Brigadeiro, então a partir daí havia muitas apresentações folclóricas. E que a partir daí tinha encontrado um rapaz que gostou, né, das minhas atividades, fazendo a minha capoeira e tudo, e me convidou para fazer a apresentação. Depois da minha primeira apresentação, que eu vi que tinha aquele público lá que começou a me elogiar do que eu fazia na capoeira, então foi daí que eu comecei a me apaixonar pela capoeira. Onde eu fazia capoeira, mas não tinha um professor com um grupo na época. Então eu treinava com um, treinava com outro. Às vezes eu pegava uma corda na cintura, mas não sabia o que significado realmente daquela corda. Eu achava que era mais para amarrar calça, né? Então naquela época, para mim era dessa forma. Fazia capoeira de rua, muita capoeira de rua. Até então, um amigo meu me levou até a São Vicente Ferre, onde o professor Paulo Mola dava aula na época. E que ele me acolheu, fiz capoeira, então a gente era de uma associação até conhecer o meu mestre hoje, que antigamente também era professor, que como aluno peguei uma corda de aluno na época, né? Hoje agradeço a ele, é o mestre Segueta. Então o mestre Segueta, ele me convidou para fazer umas aulas em Recife, em Olinda. Olinda é o local que ele mora, que a gente conheceu vários, quer dizer, sobretudo eu, né? Eu conheci vários grupos de capoeira em Recife, graças ao mestre Segueta. E a partir daí, a minha capoeira começou a evoluir. Aos 18 anos fui para o Rio de Janeiro, onde eu tive que ganhar a vida, né? Começar a trabalhar, porque vida muito difícil no interior, né, de Pernambuco. Fui para o Rio de Janeiro, comecei a dar aula de capoeira na Associação Projeto Roda Viva. Naquela época também eu fiz capoeira também com o Arte Rio Capoeira. E inclusive nunca deixei o meu grupo de lado. Chamei meu mestre Segueta para ir no Rio de Janeiro, onde ele viu realmente que eu estava dedicado, né, se dedicando muito na capoeira, e me levou para a Europa, né? Ele participou do meu primeiro batizado lá no Rio de Janeiro, e a partir daí que ele me levou para a Europa, então eu agradeci muito, né? Porque foi minha primeira viagem internacional, foi para a Suíça, onde estou até hoje. Construí uma família, hoje eu tenho uma filha que se chama Amélie. E vou levando a vida como posso. De vez em quando a gente está viajando, está fazendo, né, os intercâmbios, visitando outros grupos de capoeira em outros estados, outros países e assim por diante. E quando eu posso, vou em Recife, né, participar dos eventos da nossa associação Arte e Cultura. Então, isso é um pouco da minha história e espero que vocês tenham gostado aí. E é isso aí, pessoal. Obrigado a todos.